A forma como lidamos com a tristeza define como viveremos. Numa sociedade cada vez mais positiva, a tristeza e o sofrimento passam a ser considerados como fatores que devem ser postos de lado para que o ser humano viva bem. Por causa disso, passamos a ter dificuldade de enfrentar certos acontecimentos frustrantes ou ficamos sem saber como reagir quando nuvens de tristeza encobrem os dias ensolarados. É preciso considerar que o mundo é constituído de elementos complexos e a realidade é multifacetada, de forma que os seres humanos, como participantes das relações que os rodeiam, estão sujeitos e são atores ativos em situações que demandam mais do que uma resposta emocionalmente monotônica. É por isso que Divertidamente é uma obra importante para dias como os nossos. Divertidamente é uma animação da Pixar de 2015 que conta a história de Riley, uma garota de 11 anos que tem que se mudar de Minnesota para São Francisco por causa do trabalho do pai. A vida de Riley é contada em duas perspectivas, uma externa, onde ela interage com amigos e família, e uma interna, onde suas emoções são personificadas em 5 personagens: alegria, tristeza, nojinho, medo e raiva. Cada um deles representa uma emoção de Riley diante da vida. Já é interessante, logo de princípio, notar como o filme mostra que o nascimento de Riley é marcado pelo surgimento das emoções, e são elas que controlam o cérebro, como se de alguma forma houvesse a ideia de um caráter essencial de formação de identidade, que é parte das emoções como elementos constitutivos basilares. Ao longo das fases de Riley, vemos como o cérebro se desenvolve. De forma criativa, eles apresentam as memórias em forma de esferas que são armazenadas em um vasto banco de dados. Há também aquelas memórias chamadas memórias base, que definem quem a Riley é. São memórias ligadas a situações de vida que foram importantes para construir sua personalidade. Essas memórias coordenam ilhas daquilo que Riley valoriza. Nessas interações internas e externas, a alegria é aquela que coordena o centro cerebral de Riley, de uma forma que tudo parece derivar ou ser regido por ela, como se estar feliz fosse a coisa mais importante de Riley. Tanto é que todas as ilhas da personalidade de Riley foram formadas até agora por momentos alegres. A alegria sempre está tentando reprimir a tristeza. De forma até um tanto egoísta, a alegria enclausura a tristeza como se ela não pudesse agir sem sua permissão, o que significaria, na verdade, não agir nunca. Isso ocasiona um conflito interno, onde tristeza e alegria são expulsas do centro de comando do cérebro e Riley é deixada à coordenação de raiva, medo e nojinho. Sem a alegria presente, os outros ficam perdidos sem saber como agir em algumas situações, respondendo de formas um tanto desagradáveis. Ou seja, num primeiro momento, percebemos uma mensagem de que se nos deixarmos levar pela alegria como o elemento que busca comandar tudo que somos, quando houver situações em que perdemos a alegria, nossas emoções estarão descoordenadas e nossas reações descompassadas. É certo que a alegria é presente muitas vezes de forma majoritária na vida das crianças, mas Riley estava em um ponto crucial do seu desenvolvimento humano, e o resultado de sempre querer deixar a alegria comandar tudo podia ser desastroso a longo prazo. Outra coisa que acontece na trama é que as ilhas de personalidade vão sendo destruídas e esquecidas. Quando isso acontece, elas ficam sem cor, e a jogada inteligente é que, externamente, as cores da animação, quando Riley aparece, também vão ficando opacas, e até o clima se fecha. A beleza do filme é a percepção da alegria, que uma memória base que era alegre antes foi impulsionada por um momento triste que Riley passou recebendo apoio da família. A família, que foi a última ilha de personalidade a restar e que não foi destruída, mostrando o quão basilar para a formação e desenvolvimento das pessoas ela é. É através da família que somos nutridos fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. É através da família que aprendemos a lidar com vida e desenvolvemos a partir daí nossa identidade. Essas ilhas de personalidade, na medida em que amadurecemos, se tornarão mais firmes e menos abaladas. Caso não tenha notado, toda crise de personalidade de Riley acontece no espaço de um dia, já que no filme ela só dorme uma vez. Ou seja, tudo aquilo que Riley viveu em 11 anos foi abalado por causa de um dia ruim. A volatilidade é tanta
que bastou um único evento para demandar uma completa reconfiguração da personalidade. Jeffrey Young argumenta que o temperamento determina em parte aquilo com o qual o indivíduo se identifica, aquilo que ele internaliza e as características que o compõem como pessoa. Esse temperamento é tanto inato como construído na medida em que amadurecemos. Sua interação mais fundamental é a familiar, e a partir dela que o ser humano parte para a interação com outros elementos, como a escola, os amigos e a cultura. Portanto, assim como Riley teve dificuldade de processar alguns fatores que aconteceram à sua volta, chegando até a abandonar amizades importantes por causa de ciúmes e ter sua ilha da personalidade correspondente abalada, crianças passam por isso quando estão em desenvolvimento. Vemos no filme que, de forma bela, a ilha da personalidade de Riley é atualizada, tendo sido formada por uma circunstância que foi triste: a saudade de sua antiga vida em Minnesota e todas as perdas envolvidas na mudança, para ser seguida de um momento de felicidade onde ela é compreendida e amparada pela família. O choro tem sua função na vida do ser humano. Quando a alegria pergunta à tristeza por que ela chora tanto, a resposta é clara: chorar me ajuda a me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. O choro é o desafogar de uma alma que não está conseguindo respirar por estar submersa nas águas da dor, e as lágrimas externalizadas aliviam a pressão interna, evitando que nossa alma sufoque. Portanto, reforçar um padrão onde a tristeza não é aceita pode ter consequências de uma personalidade que não lida adequadamente com a vida, porque a partir do que experienciamos, observamos e aprendemos ao longo da infância e da adolescência, construímos um conjunto de crenças a respeito de nós mesmos e de nossas relações com os outros, formando um padrão cognitivo estável e duradouro que norteia nosso fundamento no mundo. O autor de Eclesiastes nos diz que tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria existem. Não podemos nos livrar de situações que necessitem de lágrimas em vez de sorrisos. Isso faz parte da vida. Se internalizarmos isso em nossas vidas, estaremos atraindo uma crise em nossa personalidade. Se criarmos nossos filhos de forma que eles nunca chorem, eles não crescerão e moldarão sua personalidade de uma forma que isso impactará seus relacionamentos e pode trazer consequências de conflitos para o casamento, e assim o ciclo destrutivo continua. Se tentarmos proteger os filhos de tudo que pode causar dor e sofrimento, eles serão adultos golpeados pela vida real, fora da nossa falsa bolha de proteção. O ser humano precisa aprender a lidar com as quedas, com o joelho ralado e com as frustrações desde criança. A sociedade moderna prega uma prosperidade emocional impossível de alcançar. Seja alegre o tempo inteiro. Se você caiu, não pense na queda, apenas se levante. E nós realmente internalizamos que é assim que lidamos com os problemas, fingindo que eles não estão lá. Mas os problemas não vão sumir se criarmos uma realidade alternativa. Na verdade, quanto mais ignoramos um problema, mais ele cresce dentro de nós e mais desastrosas serão as consequências dessa atitude no futuro. Nós temos dificuldade de parar e sofrer, porque muitas vezes ouvimos que temos que ser fortes o tempo inteiro. Lemos nas redes sociais que temos que calar a boca e não encher o saco. Ouvimos muito que temos sempre que seguir em frente. E não nos damos conta que parar um pouco para respirar e tratar os machucados não é um retrocesso, mas sim uma parte essencial no processo de seguir adiante. Nós somos bombardeados com palestras e frases de motivação que ignoram completamente a essência do homem, uma criatura fraca, limitada e necessitada da graça de Deus. Foi Francis Schaeffer, em Verdadeira Espiritualidade, que disse que o problema psicológico básico é tentar ser o que não somos e tentar levar o que não conseguimos levar. Mais que tudo, o problema básico é não estar disposto a ser as criaturas que somos diante do Criador. Talvez a nossa insistência em negar os problemas no lugar de tratá-los e levá-los ao lugar correto seja a tentativa tola de demonstrar força. Mas essa força é falsa. É preciso coragem para encarar a realidade de frente, aceitá-la, sentir toda a dor que ela causa e deixá-la aos pés de Cristo. Atropelar os processos do sofrimento é muito fácil e confortável a curto prazo, porque podemos iludir a nós mesmos fingindo que tudo está muito bem. Mas esse hábito de nunca parar para sofrer, para sentir a dor e para chorar pode causar uma dor ainda maior mais à frente. É como adiar a ida ao médico por medo da descoberta da doença, até estarmos em um estágio de saúde irreversível. Quando, se não tivéssemos adiado o problema, poderíamos ter sido tratados antes que aquilo se agravasse. Não ir ao médico não faz a doença sumir. É uma autoilusão. Procrastinar a nossa saúde emocional faz com que alimentemos muitas de nossas doenças, quando o remédio está bem ali, mesmo que ele cause uma dor considerável. Cuidar de um joelho ralado, embora possa causar um leve ardor, é menos doloroso do que cuidar de uma perna quebrada com fratura exposta. Em O Sofrimento Nunca é em Vão,
Elizabeth Elliot diz que os cristãos devem ser pessoas preparadas para olhar firmemente para os fatos horrendos, e então olhar para o outro nível no qual esses fatos podem ser interpretados, e não duvidar da promessa de Deus. Ignorar os fatos e o sofrimento pode ser uma tentativa de parecer autossuficiente, mas na verdade é um ato de covardia. A verdadeira coragem enfrenta os perigos para o bem espiritual, principalmente os caminhos pedregosos e sombrios do próprio coração. Precisamos ter essa coragem para olhar para a dor e começar a ressignificar. Precisamos abandonar a covardia de não querer sofrer. E, principalmente, precisamos abandonar a falsa força e nos entregar completamente em dependência nos braços do nosso Criador. O problema de lutar para não chorar é não saber o que é chorar e pelo que chorar. Lembre-se que no mundo teremos aflições, mas o nosso Senhor venceu o mundo. Isso não faz as aflições sumirem, mas dá uma nova perspectiva acerca delas. Lembre que choro é algo deste lado da eternidade, porque ele é um dos fatores que nos aperfeiçoa à semelhança do nosso Senhor. A alegria que experimentamos hoje é um vislumbre da alegria eterna. Por termos sido glorificados, não mais teremos pelo que sofrer. Toda dor é passageira. Toda alegria é uma preparação para a alegria eterna. Tudo isso é importante para amadurecer nossa identidade à semelhança do Senhor. Divertidamente fala a um mundo idólatra das alegrias constantes que sofrer faz parte da natureza humana e que saber passar pelo sofrimento nos faz mais semelhantes ao nosso Cristo, o servo sofredor.